As doenças cardíacas, você sabe que as pessoas que mais entram em óbito no mundo inteiro estão relacionadas às doenças cardiovasculares. Aí vai ter as doenças coronarianas, né, a hipertensão, as doenças valvulares, orovalvulares, as arritmias cardíacas e também os acidentes vasculares, que como o nome diz é acidente, né, Manassés? Acidente você não sabe a hora que chega. É algo que é instantâneo e, digamos assim, súbito. Você pode ter primeiro sintoma de doença cardiovascular ser a morte súbita. Primeiro sintoma. Você não sentir nada. Uma pessoa que você... Não, eu não sinto nada, não. Aí vai aferir a pressão da pessoa, tá o quê? Uma pressão parece uma medida de terreno. Ela tem 220 por 130. 220 de frente e 130 de fundo. Para terreno tá bom, né? Mas para pressão tá péssimo. E o cara não sente nada. Não tem sintoma, não tem dor de cabeça, não tem enjoo, não tem tontura, não tem falta de ar. Então são pessoas que não faz avaliação, porque para o homem ir para o médico é difícil. Porque ele não acha que adoece, existe ainda a cultura, a tradição, que o homem tem que ser o sustentador da família e ele tem que mostrar para a esposa e para os filhos que ele é um super-homem, um super-herói. Então a mulher é diferente, ela faz suas prevenções. Ela é ensinada a fazer isso. Então, para a mulher, ir para um médico existe uma maior facilidade do que o homem. Então, a saúde do homem é mais complexa do que a saúde da mulher. Esconde outra coisa também, que a gente é medroso, né, doutor? E, na verdade, é verdade, a gente é medroso. Tem medo de encontrar alguma coisa nas outras. Pois é, então a ansiedade, como eu estou te dizendo, ela vai fazer com que o seu coração palpite. Vai fazer com que o seu coração tenha uma frequência cardíaca acima do normal. Qual é a frequência normal? Depende da idade. Depende da idade. Mais velho aumenta? Diminui. Diminui. Pode diminuir. Porque você entende da seguinte maneira. Existe a doença, existe a degeneração, existe o envelhecimento. Tá certo? A doença é o desequilíbrio, pode acontecer em qualquer faixa etária. A degeneração você vai ter com o passar do tempo, ou algumas doenças que aceleram o envelhecimento de alguns órgãos, dependendo dessa degeneração. E o envelhecimento não acontece independente, tá certo? De você ter uma vida saudável ou não. Então o que acontece? Quando você, por exemplo, é mais jovem, o seu sistema, todo o seu sistema está bem novinho, né? O sistema cardíaco, cardiovascular, os fios que a gente chama de condução, que leva o nervo para dentro do coração. Porque existe uma região do coração, Manassés, chamada marca-passo natural. É o nódulo sinusal. Ele fica lá numa região chamada átrio e ele tem a capacidade de sozinho disparar. Por isso que ele é automático. E o disparo dele é numa frequência de 60 a 100 batimentos por minuto. E esse disparo, ele é conectado pelo sistema aqui de fios que vai espalhar essa frequência para todo o músculo cardíaco. Começa nos átrios, chega nos ventrículos e vai contrair para mandar o sangue para os outros órgãos e vai relaxar para receber o sangue no coração e ele fazer o ciclo cardíaco. Então esse sistema aí, ele recebe nervos do sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Não quer dizer agradável não, simpático, né? Sistema nervoso agradável, sistema nervoso comunicativo, não é isso não. O sistema nervoso simpático é aquele que libera a substância chamada adrenalina, norepinefrina, que aumenta a frequência cardíaca. E aquele sistema nervoso parasimpático, ele libera um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então quando você está, por exemplo, você vê sua esposa, né? Quanto tempo de casado, Manassés? 15. Quando você olha para sua esposa, a frequência cardíaca sua hoje aumenta, diminui ou continua do mesmo jeito? Não dá uma aumentar. Que maravilha. A sua esposa, querida. Vanessa, sua esposa, né? Quando você olha para ela, como é que faz o seu coração? Ele dispara, diminui ou para? Hein? Aumenta a frequência, né, Manassés? Entendeu? Então, se houve um aumento da frequência cardíaca, tá? O seu olho, quando você olha para sua esposa, ele dilata ou contrai a pupila? Eu não sei. Pô, você tem que saber, você tem que olhar para ela. Olha para ela e vê se o olho dela dilatou ou se dilatar, o amor ainda está presente. É a sintonia. É a sintonia, porque dilatou tem emoção, tem adrenalina no sangue.
Agora, se você olhou e a midríase, não tem midríase, tem miose, aí, meu amigo, não está bem não o casamento, viu? Tem que rever. Né? E a frequência cardíaca do mesmo jeito, né? Quando você olha para uma pessoa que você gosta ou não, numa situação de estresse ou não, no trânsito, né? Quando vai receber o salário, aqui não, eu sei que aqui é coisa maravilhosa, né? A Rede Brasil, tá certo? Mas quando você vai lá no consultório, esse jovem aí, esse levita, vai receber o salário dele, o coração dele faz como? Dispara, né? De tanto dinheiro que ele recebe, né? Aí aumenta a frequência, vai bater mais do que 100 batimentos por minuto, não é verdade? Agora, quando você vai dormir, aquele sono reparador, durante o dia, você tem um hormônio que começa a subir pela manhã, chamado cortisol. Ele sobe, meio-dia, atinge o máximo e ele vai diminuindo. E também esse hormônio ele vai fazer com que outros hormônios sejam também liberados. Então, a adrenalina, para você acordar, se levantar para vir trabalhar, para fazer uma atividade, você tem que abrir os olhos, né? Em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo milagre de ter amanhecido vivo, que é um milagre. Mas você vai despertar. Se o sono foi reparador, se o sono foi profundo e as células, elas se reestruturaram, se houve uma produção de células, você dorme com a dor nas costas e acorda sem a dor. Acontece isso, né? Porque houve a melhoria, houve a liberação de substâncias que provocou o quê? Analgesia. Você acorda sem dor nenhuma, com disposição. Pessoa saudável é assim. Agora acordou com sono, dores, mal-estar, tem que fazer avaliação. Porque nesse instante, quando você acorda, significa que você está pronto para a atividade. Trabalho, reparou tudo. Todos os órgãos, eles, durante o sono, a frequência de funcionamento deles diminui praticamente pela metade. Então a frequência cardíaca, ela pode baixar e deve baixar menor do que 60 batimentos ao dormir. Por quê? Porque o cérebro, ele vai o quê? Fazer hora extra. Você vai dormir com bucho cheio. Me desculpa a expressão, bucho cheio. Aqui ninguém tem bucho cheio, tudinho maguinho. Só eu que estou com esse bucho aqui. Vocês estão de parabéns, né? Então, quando você dorme e se alimenta, comeu e vai dormir, o seu cérebro olha para você e diz, puxa vida, eu trabalhei o dia todo e você ainda quer que eu trabalhe de noite? Você está fazendo algo que não é para ser feito. Hora extra, por quê? Vai acontecer o metabolismo dormindo do aparelho gastrointestinal. O intestino vai começar a trabalhar, o intestino delgado, o intestino grosso, o fígado vai trabalhar, a vesícula vai trabalhar. Precisa de mais sangue, o pâncreas, né, agora, o pâncreas vai trabalhar. Então, o sangue, que no cérebro já estava diminuindo a perfusão, porque os órgãos diminuíram o trabalho, ele vai trabalhar extra. E se você tiver alguma artéria cerebral com entupimento, durante o sono aparece uma obstrução maior, você pode ter o desprazer de ter um AVC dormindo. Não coma antes de